Pessoal, boa noite. Nós vamos iniciar o nosso seminário. Por favor, já são 19h18, então o pessoal que estiver tentando entrar aí no grupo, avisem que a gente só vai conseguir aceitar após esse grupo terminar a apresentação, ok? Então, a gente vai aqui colocar o material para que eles comecem a apresentar. Vocês estão conseguindo visualizar a apresentação? Pessoal de casa? Oi, professor. Está conseguindo visualizar a apresentação? Sim. Beleza, vamos começar. Professor. Boa noite, pessoal. Eu trouxe aqui o tema crescimento, desenvolvimento, evolução e envelhecimento humano no ciclo vital. São as 4 fases que vai da adolescência, velhice. Boa noite, pessoal. Meu nome é Alessandra e eu vou falar para vocês um pouco sobre o crescimento humano e as suas transformações. Então, o desenvolvimento humano, ele tem 4 fases. Inicia pela infância, que é o período onde tudo começa. Depois vai para a adolescência, depois vem a fase adulta e depois a velhice. Então, o período da infância é a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Nessa fase é onde a gente passa por grandes transformações, por algumas transformações e aprendizagem também. E muitas experiências, é onde tudo começa, onde a gente descobre o mundo, como a sociedade envolve. A gente aprende a falar, a gente começa a andar e começa a criar. A segunda fase é o período da adolescência, que é considerado da aborrecência, na verdade, que é aquela fase meio complicada. Vai dos 12 aos 20 anos de idade. Nessa fase ocorrem muitas transformações no corpo e também na nossa mente. Nas meninas, o corpo sugere a menstruação. E nos meninos, ocorrem algumas alterações, principalmente na voz. Começa a surgir também os pelos púbicos, começa a crescer e o corpo muda totalmente, tanto os meninos como as meninas. É uma fase de grande transformação social, quando começamos a ter relações com outras pessoas, quando a gente começa a ter relações amorosas e começa também a trabalhar. Isso. A terceira fase é o período adulto, que é onde tem início após os 20 anos de idade. Aqui as mudanças se estabilizam, né? A gente começa a ter muitas mudanças, a responsabilidade aumenta. Nessa fase, a gente se apresenta independente financeiramente, de forma completa ou parcial, que é quando a gente começa a trabalhar e muitos começam a ter famílias nessa fase. Tem pessoas que começam a formar famílias cedo, a partir dos 20 anos. Então, o período adulto é a fase onde a gente começa a ter uma responsabilidade maior. E a quarta fase é o período da velhice, que é onde é conhecido como a terceira idade ou melhor idade. É nessa fase que os cabelos começam a ficar branco, a pele fica mais enrugada e, em alguns casos, surgem problemas de saúde. A maioria dos idosos, na verdade, hoje em dia, tem problemas de saúde. Então, a Organização Mundial da Saúde afirma que se inicia aos 75 anos. A fase da infância. É a fase que vai desde o nascimento até os 11 anos de idade. Ela é um período de muita aprendizagem e novidades, já que é quando começamos a descobrir o mundo, a nossa volta e as relações
entre as pessoas. Começamos a falar e andar, geralmente iniciamos o estudo, aprendemos regras e limites. Ou seja, é a fase em que os pais da gente põem regras, é a fase em que você está começando a se desenvolver, e é a fase também que o Estatuto da Criança e do Adolescente delibera como a fase da criancice, que vai até o nascimento até os 12 anos de idade. E daí, dos 12 anos até os 18, é a fase da adolescência. E do 18 até os 50, é a fase da pessoal de idade mais avançada um pouquinho. E dos 50 para cima, são os idosos. Também a fase em que os pais da gente começam a pegar no pé em relação a aprendizado, a falar, a andar, a ler e a escrever. E é a fase também em que os pais devem ter muito cuidado em relação a quando se trata de infância, porque é a fase onde o indivíduo está começando a descobrir o mundo. Boa noite, sou a Fátima. Adolescência. Período compreendido entre a puberdade e a vida adulta, por volta dos 18 anos, 20 anos, sob a influência hormonal, os órgãos genitais naturam o prazer e o desejo sexual. Manifestam-se. A adolescência é um período de crise, além das modificações físicas, ocorrem também as corpomentais, surgem os relacionamentos efetivos, o ficar e o namorar, que podem significar para o adolescente um caminho seguro para o desenvolvimento afetivo e aquisição de autonomia. Física. Da infância à adolescência, o indivíduo amplia as suas habilidades através de progressos físicos e mentais que levam à maturidade. Muitas pessoas confundem adolescência com puberdade. A puberdade é a fase inicial da adolescência, caracterizada pelas transformações físicas e biológicas no corpo dos meninos e meninas, e durante a puberdade entre os 10 e 13 anos. Boa noite, meu nome é Vanesca. Vou falar também um pouco sobre a adolescência. A adolescência é uma fase da vida de grandes transformações, tanto físicas como psicológicas. É nesta fase que o jovem constrói seu mundo interno e forma sua identidade, aprendendo assim a criar novas relações com o mundo externo, deixando a infância para trás para tornar-se adulto. É uma fase que acontece muitas transformações, como as meninas já falaram, tanto no corpo quanto na mente. O adolescente ele pode ter variações de humor devido ao aumento de hormônios. Nos meninos é o hormônio testosterona e nas meninas o estrogênio e progesterona. O testosterona ele é o principal hormônio sexual masculino, responsável pela produção de espermatozoides. E nas meninas o hormônio estrogênio e progesterona são os hormônios que mais são produzidos no ciclo menstrual. Eu vou ler. Eu vou ler essa. Costuma aí, posso ler? É você? Costuma aí dos 12 aos 20 anos de idade, nessa fase ocorrem muitas transformações no corpo e na nossa mente. Nas meninas, os seios se desenvolvem, o corpo se apresenta mais arredondado, o quadril tende a se apresentar mais largo e surge a menstruação. Nos meninos, a voz começa a engrossar e algumas vezes, no início dessa mudança, ela pode se apresentar desafinada. Além disso, o pênis e os testículos aumentam de tamanho. Em ambos, há o crescimento do corpo, de forma geral, e de pelos na região genital e axilas. Nos garotos, também podem surgir pelos no rosto, formando a barba e o bigode. É geralmente nessa fase que as pessoas entram na faculdade e também começam a namorar. É aquela fase que dá um pouquinho de trabalho, porque eu tenho 3 adolescentes e, às vezes, quando fica maior, já acha que é totalmente independente, que pode fazer tudo, né? Mas não, tem que ter responsabilidade, tem que também obedecer os pais, e não é do jeito, né, só dele, tem que ser tudo combinado com a família.
Boa noite, Elida Maria. Pessoal, dando uma pausa aqui nas fases da vida, eu não poderia deixar de ressaltar a fase da puberdade, tanto masculina como feminina. Só que, para não ficar um conteúdo muito extenso, eu trouxe só a parte das meninas, que a minha amiga aqui vai explicar um pouquinho para vocês. Crescimento genital. Elida Maria. Testículos, ovários, epidídimo, vesículas seminais, próstata, útero e anexos. Estas estruturas permanecem quiescentes durante os primeiros 8 a 10 anos de vida, para então apresentar um crescimento acelerado dentro das transformações físicas que correspondem à puberdade. As figuras 8 e 9 apresentam transformações no corpo do homem e da mulher, decorrente do processo de crescimento e desenvolvimento. As figuras 8, figura 8, transformações no desenvolvimento feminino, de menina para mulher. De 8 a 16 anos, sinais principais: o aumento de estatura e peso, presença de pelos pubianos e axilares, desenvolvimento dos seios, amadurecimento do aparelho reprodutor. De 8 a 10 anos, o seu corpo vai permanecer do mesmo. E a essência o que nada muda, aqui está quieto. Aí de 8 a 10 anos é quando vai começar, de 8 a 10 anos. Aí de 10 anos adiante é quando vai começar a puberdade. A puberdade é quando tem espinho, quando nasce espinho, pelos, os peitos crescem, que aí vai da infância para que passa para o corpo do corpo adolescente, que vai para o adulto. Velhice. O termo velhice é considerado para como o último ciclo da vida, que é independente das situações de saúde e hábito de vida individual, que pode vir acompanhado de perca psicomotoras, sociais e culturais, etc. Já outros acreditam que a velhice é experiência subjetiva e cronológica. A velhice, para muitos, significa também a liberdade. Liberdade, eles se sentem mais jovens, mais livres, para poder... não tem ninguém que mande neles, se sente realizado por tomar conta dos netos, viagens são livres para eles. Então, eles procuram viajar e não deixar que isso atrapalhe. Né? E a subjetiva significa que eles, por exemplo, aparentemente, a pessoa tem uma idade, por exemplo, ele tem 50, mas a pessoa dá 40, né? E a cronológica é a idade quando a gente nasce e é registrado. E é isso. Maiara, há alguns anos o início dessa fase se dava aos 60 anos de idade, época em que muitos se aposentavam. Hoje, a OMS afirma que podemos considerar que a velhice se inicia a partir dos 75, já que muitas das pessoas de 60 a 65 anos continuam ativas no mercado de trabalho e com boa qualidade e expectativa de vida. O envelhecimento ocorre em 3 níveis fundamentais, que é o biológico, o psicológico e o social. O biológico está relacionado à idade, ao aumento cronológico de idade ou com a passagem do ciclo de vida. O envelhecimento psicológico é a perda de um ente querido ou até mesmo afastamento do trabalho. E o social
quando você perde a perca do raciocínio rápido, ou até mesmo aos 40 anos a sua visão vai ficando mais cansada. Boa noite, meu nome é Patrícia. Vamos dar continuidade. Mas como lidar com o envelhecimento? Primeiramente, é preciso perceber e admitir que algo mudou, mas que o envelhecimento não é sinônimo de doença, apesar das perdas orgânicas. Para lidar com o envelhecimento da forma mais sadia, é necessário compreender que somos mais que um corpo. O importante é abandonar a obsessão por um corpo eternamente jovem. Mas cuidado para não cair na displicência com o envelhecimento, lidando com o envelhecimento. Não podemos esquecer que o envelhecimento é algo inevitável, um processo irreversível e que se escreve no tempo dos ciclos da vida. Envelhecemos desde que nascemos e muitas vezes não suportamos esta ideia e laçamos as mãos de recursos para mascarar este fato. Vou parar aqui para continuar explicando. Quando se fala mascarar esse fato, é porque as pessoas, quando vão chegando a uma certa idade, claro, as que têm um poder aquisitivo, melhor, elas procuram métodos estéticos, cirurgias plásticas, botox, entre outras situações. Só que a velhice, ela não se resume apenas nisso. Lidar com a velhice, primeiro você tem que parar, observar, aprender a escutar, entender. Porque a partir daquele momento, o idoso está passando por um processo que, na verdade, ele não esperava passar, sabe que vai passar, mas não espera passar. Ele vai ter suas perdas, ele vai parar de se locomover, ele vai parar, muitas vezes, a audição, ele não vai conseguir enxergar como enxergava. Aí o que acontece? E tudo isso vai causando a solidão. E o maior medo de um idoso é parar os seus movimentos, é não poder exercer mais o que ele exercia. Além das doenças que já vem acompanhando nessa fase, não são para todos, os outros realmente envelhecem, mas não tem doença, a doença, como diz, não é uma doença, é um envelhecimento, tranquilo. Mas para muitos ela vem acompanhado de diabetes, vem acompanhado de perca de memória, vem acompanhado de inúmeras doenças, que para eles isso é uma coisa do outro mundo, eles não aceitam. Na maioria das vezes, ao invés da família apoiar, cuidar, ajudar, coloca em um determinado asilo para outras pessoas cuidarem. E o que eles precisam, na verdade, é do aconchego da família. Afinal de contas, eles viram a gente o ciclo da vida todo. Nascer, crescer, passar pela fase adolescente, dar trabalho, chega na fase adulta, constrói suas famílias, vão cada um para a sua casa. O mínimo que pode se fazer é cuidar do nosso idoso. Na maior idade, melhor idade, mas não. É o momento que eles se sentem mais sozinhos. Por conta que as pessoas... Então, não é fácil cuidar. É um idoso que faz xixi, é um idoso que derrama comida, é um idoso que já deixa as coisas cair, já é um idoso que já não consegue mais fazer as coisas, e muitas vezes se irrita por deixar tudo organizado e já não conseguir botar no lugar. Então, é uma fase perfeita, mas é uma fase que requer muito cuidado por conta de como vai se tratar esse idoso. Aqui é um exemplo da puberdade, que, como já foi falado, a puberdade é um período de transição entre a infância e a adolescência. É onde ocorre o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários. O que são esses caracteres secundários? Porque existem os caracteres primários, que é onde tudo começa, no nascimento, a gente só vai diferenciar o sexo através dos órgãos genitais, que no caso, o menino e a menina. A gente vai diferenciar se é homem ou mulher através dos órgãos. Então, esses são os caracteres primários. E os secundários é o desenvolvimento que ocorre durante
durante a puberdade, que são, nos meninos, é a alteração da voz, a voz começa a ficar mais grossa, começa a nascer os pelos nas axilas, os pelos púbicos, o alargamento dos ombros também, o crescimento acelera, e nas meninas, os seios começam a se desenvolver, os quadris ficam mais largos, e pelos também, tanto nas axilas como pelos púbicos. Então, a puberdade, ela se inicia dos 8 aos 13 anos nas meninas e dos 9 aos 14 anos nos meninos. Então, aqui, como vocês podem ver, tem um exemplo, que é o início da puberdade nos meninos dos 9 aos 10 anos. Nas meninas já é mais cedo. Aqui está dos 9 aos 10 também, só que nas meninas começa antes. Aí, nos meninos, dos 11 aos 12, o desenvolvimento do tórax e das acho que é espáduas, né? 50% do peso e 80% da altura de um adulto. Nas mulheres, nessa fase dos 11 aos 12 anos, é o início também do desenvolvimento dos seios, dos pelos púbicos e pelos nas axilas. Aí, nos meninos, dos 13 aos 14 anos, a mudança de voz. Já nas meninas, dos 13 aos 14 anos, vem o alargamento da bacia, que no caso é o quadril, a primeira menstruação, e dos 15 aos 16 nos homens, os pelos nas axilas, o aparecimento do bigode, acne, maturação, também a maturação sexual. E nas meninas, nessa idade, que é dos 15 aos 16, vem o aparecimento também das acnes com frequência. Nos meninos dos 17 aos 20, a barba, os pelos sobre o peito e sobre o rosto do corpo também, os pelos no corpo, porque tem homem que é bem peludo, que nessa fase já é o fim da puberdade, dos 17 aos 20. Nas meninas também, dos 17 aos 20 já é o fim da puberdade. Aí, como eu expliquei no início, a puberdade para as mulheres começa antes, que é dos 8 aos 13 anos de idade, e dos meninos vai dos 9 aos 14 anos. Aí tem a puberdade precoce, que ocorre antes dos 8 anos nas meninas e antes dos 9 nos meninos. Essa é a precoce. E a puberdade retardada é a que ocorre após os 13 anos, nas meninas e após os 14 nos meninos. Então, quando isso acontece, tem que se procurar um médico para se fazer uma avaliação, porque não é normal. Como todo mundo sabe, né, o ser humano em si, desde a sua infância, desde o seu nascimento até a velhice, até a morte, tem alguma influência na saúde. E eu trouxe alguns tópicos aqui, alguns pontos importantes. A genética, o comportamento, condição socioeconômica, raça ou etnia, gênero e relacionamentos. Caminhos da vida adulta. Início do século XX, conclusão do colégio, emprego estável, casamento e família. E hoje em dia, universidade, mercado de trabalho, sair da casa dos pais, casamento e família. Como todos os seres humanos, né, a gente apresenta etapa em nossas vidas. Todos os seres vivos passam por diferentes etapas em sua vida. Podemos dizer, no geral, que os seres vivos nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e depois de algum tempo morrem. Chegamos ao conjunto dessas etapas, de etapas da vida. Ou seja, todos nós, né, em si, a gente nasce, a gente cresce, a gente reproduz, a gente dá o nosso máximo, depois envelhece e morre. Aí já não tem mais o que fazer. A parte do envelhecer é a parte mais crítica e mais difícil de lidar, porque é a parte que, infelizmente, alguns familiares dão desprezo a gente. Eu falo assim porque eu sou prova concreta e viva, né? Que eu já presenciei velhos nessa fase que não tem mais o que fazer sendo desprezado. E a fase do nascer, eu acho que é a fase
que os pais veem como uma alegria, uma glória, que é a fase em que seus filhos, seus amados queridos, nascem, crescem e veem também eles reproduzir. Aí aqui são as referências, porque não foi, claro que não foi a gente que criou o slide, né? As fotos. Quem quiser dar uma olhadinha, só falar comigo ou anotar aí para pesquisar depois. E aqui é uma frase que eu vou deixar para vocês lerem e refletir. E assim encerramos nosso trabalho, nossa apresentação. Mediante os problemas por falta de alguns membros da equipe, eu acho que a gente deu o nosso máximo. E obrigado pela atenção de todos. Pessoal de casa, vocês compreenderam? Pode deixar. Compreendi. Problema, né? Sim, professor. Na medida do possível, deu para compreender. Vocês compreenderam essa frase que está escrita aí? Do grupo. Leiam e me digam o que vocês entenderam dessa frase aí. Deixa eu aproveitar para o pessoal ver se tem alguém aqui que não vai entrar. Não tem ninguém. Veja o que vocês entendem sobre isso aí. Não, vocês do Professor, nessa frase, eles pararam com 3 pontos. Ou seja, a gente fica beirando o fim, depois você não percebe que a gente foi enganado por si mesmo, então pelo coletivo, ou seja, pessoas ao nosso redor. E a gente ainda pensou de si, né? Para crescer, a gente pode dizer que é totalmente dependente ou independente. A gente tem sempre que. O que quer dizer para vocês? Só beirando o fim, percebe que foi enganado pelo coletivo. Professor, o som está estranho. Como é? O áudio está estranho. Tá. Como? É um outro exemplo que a pessoa está falando, que está aqui na sala, e o microfone não está perto. Estava sozinho, porque na verdade ele se achou que foi enganado. O menino que ele queria era que ele cheio de casa, como ele cuidou. Enfim. Isso acontece realmente na fase da velhice. Quem fez a pesquisa? O som tá horrível, a voz, não dá para entender nada, vocês conversando. Não vai dar para ouvir, porque nós estamos em seminário, cada um não tem um microfone e não tem como a gente estar passando um por um. A proposta da aula híbrida é para aquele que, porventura, não possa vir de forma pontual para a sala presencial, fique em casa. Mas o que nós estamos percebendo é que não é meu grupo para apresentar, hoje todo mundo está em casa. E aí fica complicado para quem está passando o microfone para cada um.
seria que nós deveríamos respeitar nossos colegas, que a gente gosta quando a gente está apresentando e tem alguém que assiste a nossa apresentação. Professor, o áudio do senhor está cortando, viu, também? Certo. A Alessandra falou sobre o crescimento do bom desenvolvimento, né, Alessandra? Eu criei um conflito, na verdade, quando você começa a falar sobre a infância, e aí depois o Gleison comentou sobre o Estatuto do Adolescente. Na fala da Alessandra, a infância ela vai ter que idade? Então, vocês em relação à infância, do pré-adolescente, a infância vai nascer até os 12 anos incompletos. Né? A gente chama 12 incompletos. Então, seria 11 anos e 11 anos, 11 meses e 59 dias. Né? 59 dias. Enfim, 11 anos e 11 meses, né? Que vai dar, então, são 12 anos incompletos. Tá? E aí depois... Aí depois você falou, Alessandra, sobre a fase de transformação do corpo. É impressão minha ou ficou mudo? Tá mudo. Tá muda aqui também. Será que ainda vai voltar o som? Vocês estão ouvindo? Agora sim. Agora sim. Tá bom. Então, o que acontece, Alessandra? Então, como eu estava falando, em relação a... Existem alguns aspectos, hoje em dia, na verdade, que levam, por exemplo, a essa alteração no corpo, tanto masculino como feminino. Ao seu ver,
A gente deveria seguir essa mentalidade de que, literalmente, a partir dos 8, é o que a mulher, por exemplo, fazer sexo feminino, começa a mudar o seu corpo, ou existe algum outro aspecto que isso pode acontecer antes ou depois? Isso, transformação de corpo, essas coisas. Você entende? E, assim, as mudanças no corpo hoje em dia está muito precoce. Você imagina que fator, ou quais fatores? Ah, viu? O Lázaro tá solto aí, viu? Porque tá mudo de novo. Como assim você quer saber o nome dela, né? A gente está interessada na patologia, a gente está interessada. Tem que entender que o humano
Existe uma pessoa e no Afra. Professor, se o senhor estiver escutando, está entrando o áudio da professora Natasha, da aula dela, e a daí está mudo. Deve ter sido a bateria que descarregou, não, as pilhas aí. Se não é prova, é só apresentação de seminário, então dê o seu melhor. Dê o seu melhor para que você consiga tirar uma nota boa. Tem a nota da equipe, tem a nota individual, tem nota de criatividade, tem nota do que vocês trouxerem. Boa noite, professora Natasha. Lauane, faz favor, então, mulher, me ajuda aqui. Pega ali, não sei o que, pego, porque eu não tenho perna para fazer
tudo sozinho, tá, gente? Vocês estão me acompanhando? Movimento de mensagens e que essa mensagem ele vai em duas direções, que é a mensagem de ida. Não sei se esse slide que está aparecendo é o da professora Natasha ou da nossa sala.